Dando continuidade ao culto que nós prestamos ao nosso Senhor, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 75. Salmo de número 75. E eu quero convidar a igreja para nós fazermos a leitura deste salmo da forma como ele pede para que seja feita, né? Então, nós faremos da seguinte forma: há algumas considerações iniciais, uma espécie de cabeçalho. Eu farei a leitura deste cabeçalho. O primeiro verso, nós faremos a leitura todos juntos, ok? E a partir do verso de número 2 até o verso de número 10, eu farei a leitura sozinho. Mas veja, peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, tanto durante a minha leitura, como durante a exposição, tendo em vista que é a maneira que nós estudamos a Bíblia, com ela aberta, né? Então, Salmo de número 75, eu farei a leitura dos versos 2 a 10, mas o primeiro verso, depois da leitura do cabeçalho, nós leremos todos juntos, ok? Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, salmo de Asaf, cântico. Vamos ler juntos? Graça te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo o vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Vocês confiam na justiça do homem? Veja, quando nós olhamos para as situações mais simples do nosso dia a dia, para as coisas mais comuns, nós já nos esbarramos com algumas dificuldades para respondermos de forma afirmativa essa pergunta. Talvez você seja alguém que gosta de futebol e por vezes fique indignado com alguma questão da arbitragem no jogo do seu time. Talvez você esteja acompanhando as Olimpíadas e houveram discussões sobre como os técnicos, como os juízes do judô estavam se portando, se era certo, se as regras mudavam ou coisas parecidas. Talvez quando você ouça uma pergunta como essa, venha à sua mente não algo tão corriqueiro, mas talvez venha à sua mente instâncias maiores, por assim dizer. Talvez venha à sua mente as instâncias de juízo do nosso país. Talvez você se lembre do nosso Supremo Tribunal Federal julgando questões sobre o aborto, sobre a legalização da maconha. E quando nós olhamos para isso como cristãos, sem dúvida a nossa resposta é: nós não confiamos nesse tipo de juízo, nesse tipo de justiça. Talvez a sua mente tenha te levado a uma questão um pouco mais, talvez filosófica. Talvez você olhe para tudo isso e pense: olha, de fato, quando nós observamos o mundo à nossa volta, muitas pessoas olham para este mundo cheio de mazelas, cheio de problemas sociais, cheio de dificuldades, com corrupção, com todo tipo de problema, e falam:
não há justiça. Não há justiça e o homem certamente está envolvido nessa questão. Veja, quando nós olhamos para a justiça do homem, para aquilo que o ser humano produz, sem dúvida a nossa resposta ela é afirmativa, ela é negativa e de forma muito efusiva. Nós não confiamos na justiça humana, nós não podemos confiar totalmente nela. Todavia, a pergunta que eu preciso fazer para você esta noite é: você confia na justiça de Deus? Você confia em Deus como o soberano e grandioso juiz de todas as coisas? No salmo que nós estamos observando, que nós lemos esta noite, que está sendo exposto, nós nos deparamos com o tema da justiça divina. E veja, este salmo ele começa de uma forma muito peculiar. Ela começa com um direcionamento sobre a melodia em que este salmo deveria aqui ser cantado. E veja, a gente não tem muitas informações sobre que melodia é essa, mas eu entro em um acordo aqui com os irmãos. Quando a gente lê o nome da melodia, Não Destruas, não parece para nós que é um salmo para ser cantado no aniversário, né? Ou uma coisa parecida. Há uma referência direta e clara para algo complicado ou algo difícil que está acontecendo, ou no mínimo algo solene que estava sendo direcionado. Mas é importante nós entendermos em que contexto esse salmo está escrito, ou em que contexto esse salmo está posicionado, para que a gente perceba a forma como o salmista aborda o tema da justiça de Deus, olhando para o salmo de número 75. Convido você para voltar provavelmente uma página na sua Bíblia, talvez ela esteja disposta dessa maneira, e olhar para o salmo de número 73. E antes do salmo de número 73, há uma referência à divisão do livro dos salmos. E destaca que o salmo de número 73 é o primeiro salmo do terceiro livro dos Salmos. São 5 livros no total do livro dos Salmos. E o terceiro livro dos Salmos é um livro onde grande parte dos estudiosos que nos direcionam nesse tema apontam para nós que eram salmos muito provavelmente ou que foram organizados ou que foram escritos ou no tempo que o povo estava se preparando ali para o exílio, no meio de guerras, no meio de dificuldades, no meio de lutas, ou durante o próprio período ali do exílio, ou seja, momentos de calamidade, momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de problema. O terceiro livro dos Salmos, muitos deles vão olhar para o mundo e para situações com lágrimas, com dificuldades, com dores, apontar problemas e coisas do tipo, ok? Tanto é que o Salmo de número 73 nos prepara para isso de alguma maneira. Este salmo ficou conhecido pelo pequeno livreto do reverendo Martin Lloyd Jones, que foi bem vendido no nosso país, com a seguinte pergunta: por que prosperam os ímpios? O Salmo de número 73 nos mostra de fato essa situação. O próprio Asaf olha para o mundo, olha para os ímpios, olha para a maneira como eles faziam as coisas, olha para o fato de que aquilo que eles faziam dava certo, o corpo deles parecia ser sadio, eles pareciam enriquecer, as maldades deles pareciam valer a pena. Então ele chega à conclusão, ou quase chega à conclusão: nós lavamos as nossas vestes na justiça de forma à toa, porque aquilo que o injusto faz é que dá certo. Isso parece familiar para a gente, de alguma maneira. Mas veja, então, quando Asaf olha para o fim do ímpio, entrando na casa de Deus, ele de fato chega à seguinte conclusão: o final deles é a destruição. Nós não estamos lavando as nossas vestes na justiça de forma errada ou algo parecido. Haverá cobrança para as coisas que estão acontecendo. Todavia, mais do que comparar com o Salmo de número 73, eu quero comparar o Salmo que nós lemos, o Salmo de número 75, com o Salmo anterior, o Salmo de número 74. Os dois tratam sobre o tema da justiça divina, só que os dois salmos olham para este tema de forma muito diferente.
Se você ler o Salmo de número 74, e nós não faremos isso agora, vai ficar como dever de casa para os irmãos, você vai perceber que o Salmo de número 74, ele está marcado com uma série de perguntas ou frases que se voltam para Deus como: por que tu acendestes, ó Pai, a tua ira? Ou até quando, Pai, a tua ira vai estar sobre nós? Pedidos diante de Deus falando: considere a sua aliança, pleiteie a sua causa, ou não esqueça da gritaria dos seus inimigos. Talvez aqui uma referência direta às invasões que eles tiveram nas suas cidades. Veja, esta forma de olhar para as coisas acontecendo e clamar pela justiça divina é uma abordagem possível quando nós vamos falar desse tema. Só que o Salmo de número 75 vai nos fazer aproximar do tema da justiça divina de forma diferente. E à medida que nós vamos caminhando na exposição deste Salmo, por vezes eu vou me referir ao Salmo de número 74, portanto, eu peço que vocês deixem as suas Bíblias abertas, mais uma vez, para que a gente possa voltar lá algumas vezes, ok? Então, essa noite eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e responder essa pergunta. Você confia no Supremo Juiz? Você confia neste Supremo Juiz? E a resposta que já de antemão eu quero dar para os irmãos é: confie, pois Ele é próximo, Ele é imutável e Ele é soberano. Confie neste Supremo Juiz, porque Ele é próximo, Ele é imutável e Ele é soberano. Quando nós olhamos para o primeiro verso do Salmo de número 75, nós vemos uma aproximação muito diferente do primeiro verso do Salmo de número 74. Peço ajuda agora para os irmãos. Vamos ler juntos o primeiro verso do Salmo 74? Vamos lá? Porque veja, se os dois salmos, inclusive salmos aqui de Asaf, estão de fato tratando da justiça de Deus, como de fato estão, o primeiro se aproxima desse tema com uma pergunta: Deus, por que o Senhor nos rejeita para sempre? Alguém que está afirmando ou que está perguntando dessa forma, já passou muito tempo lidando com algum problema. Por que a gente pode falar isso? Porque ele não simplesmente fala: Deus, o Senhor está me rejeitando, mas ele se aproxima de Deus falando: Deus, parece que o Senhor está me rejeitando para sempre. Ou seja, há tempos eu tenho pedido algo, eu estou lutando com uma situação, e o Senhor continua com a sua ira acesa contra as ovelhas do teu pasto. Tem a ver com a justiça de Deus, por óbvio. Agora, olha o Salmo de número 75. Olha como é que ele inicia a abordagem diante do fato de que Deus é o juiz. Graças te rendemos. A aproximação do tema da justiça divina aqui é completamente diferente. Eles se aproximam com espírito de gratidão diante de Deus. Aqui vamos ter três atitudes. Primeiro, eles vão render graças, eles vão invocar o nome de Deus, eles vão declarar as maravilhas do Senhor em uma atitude de louvor comunitário da parte desse povo. Perceba, aqui eu quero que você perceba as vozes. Aqui nós estamos falando de primeira pessoa do plural, pessoas juntas, comunidade de Deus junta, louvando a Deus, declarando as maravilhas e a grandiosidade de Deus. E veja, é no mínimo curiosa esta aproximação, porque nós não estamos acostumados nos nossos dias a nos aproximarmos do tema da justiça divina ou de Deus como o supremo juiz na postura de gratidão prévia. Normalmente, talvez levado pelos nossos dias, que olham para o tema da justiça divina com desconfiança, nós nos aproximamos cheio de dedos desse tema. Eu lembro que no ano de 2015, e por vezes volta esse tema dos refugiados, havia um grande êxodo de pessoas saindo do norte da África, pegando barcos clandestinos e atravessando o Mediterrâneo até a Europa. E muitos desses barcos conseguiam êxito, mas tantos outros naufragavam. E uma foto ficou muito conhecida neste ano de um pequeno menino chamado Aylan, morto na praia.
E a capa da revista Veja do ano de 2015 foi uma pergunta sobre a justiça divina. Muitas vezes porque o nosso mundo olha para a justiça divina e duvida dela, e lançam sobre nós perguntas sobre, olha, está tudo um caos, há problemas, há lutas, há mazelas, há dificuldades, nós nos aproximamos desse tema com dedos. Nós nos aproximamos de Deus duvidando talvez, ou pelo menos reticentes. Será que Deus de fato é justo? Será que de fato nós podemos crer nisso, quando de fato nós olhamos para o mundo e vemos dificuldades, e vemos problemas, e vemos lutas? Será que é possível? Mas essa não é a postura do salmista e do povo no Salmo 75. Quando eles olham para a justiça divina, eles se aproximam com gratidão, invocando o nome de Deus, declarando maravilhas. E eu preciso fazer essa pergunta para você. Como é que você se aproxima de Deus? Como é que você está chegando para adorar esse Deus justo, esse supremo juiz essa noite? Talvez no seu coração, por conta dos seus problemas e das suas dificuldades, você se aproxime diante de Deus, falando assim, Deus, eu estou aqui louvando o Senhor, mas eu não merecia passar pelo que eu estou passando. Eu não merecia que na minha família estivessem acontecendo as coisas que estão acontecendo. Eu não merecia esta doença, meus pais não mereciam estar passando por isso, minha mãe não merecia estar com isso, com aquilo. Talvez as mais diversas situações possam estar se abatendo sobre a sua casa, sejam sobre saúde, sejam questões financeiras, sejam problemas de relacionamento, e talvez a postura com que você se apresenta diante de Deus é exatamente essa: Deus, eu não merecia isso. Que no final das contas é exatamente isso: Deus, o Senhor não é tão justo assim. Eu sou. A gente vai falar sobre isso um pouquinho lá na frente. Mas eu preciso perguntar como é que você está se aproximando da justiça divina, desse Deus justo. É com gratidão ou não? E meus queridos, este povo então invocava o nome de Deus. E eu gosto de perguntar quando eu falo sobre invocação do nome de Deus: como é que a gente invoca alguém que está em todo lugar, não é? Deus estava aqui antes da gente chegar. E a gente vai invocar a Deus para Ele vir? Então veja, a grande verdade é que realmente a invocação divina, e que nós por vezes temos como momento do nosso culto, para Deus se fazer presente. Olha, o seu povo está aqui, nós cantamos isso, né? Nós estamos aqui adorando o Senhor. Esta invocação divina, na verdade, tem áreas de apresentação. Nós, como povo de Deus, nos reunimos aqui e estamos nos apresentando. Então, nós falamos em termos de invocação, mas não porque Deus não está, mas porque nós estamos agora nos apresentando para que Deus venha receber a sua adoração aqui de forma diferente. Então, o povo de Deus estava reunido com gratidão diante de Deus, mas eles não faziam qualquer coisa. Eles estavam aqui para declarar as maravilhas de Deus. E declarar aqui as maravilhas de Deus tem um certo ar de assombro, talvez parecido com aquilo que nós lembramos do Salmo de número 139, quando fala que, olha, visto que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formaste. Sabe essa ideia de olhar para aquilo que Deus faz e perceber a grandiosidade do que é? O povo olhava para Deus como juiz aqui, neste momento, e falava assim: olha Deus, a sua ação é tão grandiosa, é tão poderosa, que nós só estamos aqui para declarar as suas maravilhas. Aquilo que o Senhor faz é muito grande. Então eles se apresentavam diante de Deus e declaravam as maravilhas de Deus, na certeza de que Deus os estava ouvindo. Na certeza de que eles olhavam para a sua história, para tudo aquilo que acontecia com eles, para tudo aquilo que aconteceu com o povo, e Deus sempre esteve cuidando deles. Então, a primeira atitude do povo é se aproximar com essa confiança. E por isso, a primeira atitude que nós devemos ter, quando nós nos perguntamos se nós confiamos no Supremo Juiz, é perceber que Ele é próximo. E percebendo que Ele é próximo, ter essa mesma atitude do povo: dar graças a Deus, nos apresentar diante do nosso Senhor, declarar as suas maravilhas, rendendo louvor ao nosso Deus. Mas quando nós olhamos para
os versos 2 até o verso número 5, nós vemos que há uma mudança. E nós também precisamos mudar naquilo que nós estamos falando. Porque se nós estamos perguntando se nós confiamos no Supremo Juiz, ou se você confia no Supremo Juiz, as vozes agora mudam. Se antes a gente estava falando de primeira pessoa do plural, o povo junto declarando as maravilhas de Deus, agora a gente vê uma mudança. Vamos ler juntos o verso número 2? Peço que os irmãos me ajudem nessa leitura. Vamos lá? Diz assim: Pois disseste. Quem está dizendo aqui? Deus. Meus queridos, isso é muito interessante. Porque quando nós olhamos para o Salmo 74, quando nós voltamos um pouquinho e olhamos para aquele salmo mais uma vez, você não vai conseguir ler esse salmo todo aqui, mas quando chegar na sua casa, você vai fazer o seu dever de casa e vai ler esse salmo. Você vai ver que há várias perguntas para Deus, mas não há respostas da parte do Senhor para o povo que está clamando ali. A gente viu que o próprio Salmo 74 começa com uma pergunta, ou com duas perguntas: porque o Senhor nos rejeita, ó Deus, para sempre? Porque o Senhor acendeu a sua ira contra as ovelhas do seu pasto? Meus queridos, este salmo é repleto de perguntas que não têm respostas. Deus não se aproxima diante do seu povo no Salmo de número 74, diante do seu clamor e dos seus pedidos para dar respostas para eles. E veja, é possível que isso aconteça. Acontece em alguns dos salmos. E por vezes, ainda que, veja, nós sempre tenhamos a palavra de Deus, que é a maneira segura como nós guiamos a nossa vida, nós ouvimos Deus falar conosco aqui. Por vezes, quando nós oramos a Deus, e quando estamos passando por situações difíceis, nós ficamos com aquela impressão que nós estamos buscando o nosso Deus, e Ele não está nos respondendo. Talvez você já tenha passado por isso na sua vida cristã. E o Salmo de número 74 nos apresenta uma situação como essa, de pessoas que buscam a Deus, mas parece que eles não ouvem respostas da parte de Deus, ainda que, quando nós olhamos para a história, nós sabemos que o povo sabia os motivos pelos quais eles estavam indo para o exílio. Deus tinha dado respostas para esse povo, mas Deus não estava respondendo por que ele estava demorando em trazê-los de volta, ou algo parecido. Mas o Salmo de número 75 não. O Salmo de número 75, a partir do louvor daquele povo a Deus, imediatamente nós temos registrado aqui uma resposta de Deus para o seu povo. E essa resposta é absolutamente interessante, porque, meus queridos, nós vemos aqui, nesses versos, a demonstração da justiça de Deus em seu aspecto puro e absoluto. Nós olhamos para esses versos e percebemos que nada escapa da justiça divina, que Deus, Ele de fato é o supremo juiz, mas nós precisamos olhar para isso com os termos da Bíblia. Nós, de forma muito semelhante a Asaf, lá no Salmo de número 73 que nós citamos, olhamos para a corrupção dos nossos dias, olhamos para o nosso país, onde por vezes parece valer mais a pena, e é assim em muitas coisas, fazer aquilo que é errado, e fazendo aquilo que é errado, nós colheremos melhores frutos do que fazendo aquilo que é certo. A tendência que nós temos é falar como Asaf falou: olha, nós estamos inutilmente lavando as nossas vestes na justiça. Nós talvez não deveríamos estar vivendo dessa maneira. Mas o Salmo de número 75, como vai acontecer também no Salmo de número 73, mas aqui de maneira ainda mais clara para a gente, vai demonstrar o porquê isso é uma loucura. Porque seguir pelo erro e achar que está tudo bem é a atitude de alguém que não está percebendo as coisas como de fato elas são. Deus se volta para o seu povo e responde: eu vou aproveitar o tempo determinado e vou julgar retamente. A expressão aqui no original é literalmente a mesma expressão usada para falar sobre as estações do ano, ou sobre as organizações das semanas, ou seja, como Deus organizava de forma fixa as semanas do ano. Ou seja,
sempre funcionando da mesma forma. Há um tempo que Deus determinou para mudar as estações. É inverno durante um tempo, é verão, é primavera, é outono, não necessariamente nessa ordem aí, se eu falei, os irmãos me perdoem, mas fato é que Deus determinou um tempo correto para que as coisas aconteçam, e da mesma forma, Deus determinou um tempo correto para que a justiça dele seja feita de forma parcial e de forma total. Por que eu estou falando isso? Porque, meus queridos, quando nós olhamos para o nosso mundo, ainda que nós vejamos problemas, mazelas, dificuldades, nós por vezes vemos pessoas recebendo em parte aquilo que elas merecem. Por vezes pessoas que matam são presas e pagam por um tempo. Por vezes pessoas que roubam, pagam por um tempo pelos seus pecados. Por vezes ainda nem é pela justiça, é de forma ainda que torta, feita por mãos humanas, cada um tentando garantir aí a sua própria justiça, mas nós vemos as coisas de alguma forma funcionando em lei de retribuição, ou seja, fez errado, recebe o castigo. Às vezes não é nem um castigo justo, mas é um castigo parcial. Então veja, há um tempo ou há formas que isso acontece nos nossos dias. Só que Deus não apenas estipulou o tempo para fazer valer a sua justiça de forma parcial. Nós sabemos e esperamos o dia em que Deus virá fazer a sua justiça de maneira total. E esse dia acontecerá. Ainda que, como diz o apóstolo Pedro em sua epístola, as pessoas julguem esse dia demorado e tentem zombar de Deus por conta disso, nós sabemos que esse dia vai chegar e nós precisamos estar preparados para este dia. Deus, ele é longânimo e Deus tem sido misericordioso com os seres humanos, como o próprio Pedro vai destacar. Então veja, Deus ele está dizendo aqui, olha, as pessoas acham que não haverá cobrança, mas terá cobrança. O momento certo vai chegar e o dia e a forma já está determinado, como está determinado todas as coisas desde o início. E, meus queridos, o salmista ele quer mostrar isso visualmente. Então por isso no verso número 3 ele vai falar bem assim, olha, a terra pode vacilar, mas Deus segura as coisas funcionando. Talvez a imagem aqui seja de um grande terremoto, ou talvez a imagem aqui de um vulcão entrando em erupção, e as pessoas desesperadas, como se nada estivesse debaixo do controle de alguém, mas Deus está firmando as colunas da terra. Ou seja, ainda que tudo pareça estar ruindo, ainda que tudo pareça estar quebrado, ainda que as coisas apontem problemas à nossa volta, Deus ele está sustentando o mundo a partir das suas colunas. Nós precisamos ter esta certeza. E por conta disso, Deus ele passa agora não mais a falar de forma geral ou ao seu povo, mas a um grupo específico de pessoas. No verso número 4, ele vai dizer, digo aos soberbos, não sejais arrogantes. E aos ímpios não levanteis a vossa força, não faleis com insolência contra a rocha. Meus queridos, a figura no Antigo Testamento, literal, para insolência ou para arrogância, a tradução direta é levantar o chifre. É como se eu estivesse dizendo bem assim, olha, não levantem o chifre de vocês diante de mim. Sem dúvida, essa figura existe por quê? Porque é a referência àquilo que eles viam na natureza. A palavra ela existe por conta disso. Da mesma maneira como a gente via antigamente no Globo Repórter, ou na National Geographic, ou coisas parecidas, aqueles programas de animais, onde o animal ele queria demonstrar a sua força contra outro animal, então ele levantava o seu chifre para parecer maior, ou se colocava de pé para assustar o seu adversário. Esta figura é tratada como a soberba do ser humano diante de Deus, ou seja, o ser humano se volta para Deus e tenta levantar o seu rosto, tenta levantar a sua fronte, tenta parecer grande para assustar a Deus, e a fala de Deus para essas pessoas é, olha, não sejam arrogantes, abaixa,
Abaixa. Abaixa a sua fronte, abaixa o seu chifre, não tente usar a sua força, porque vocês estão falando com insolência contra Deus. Porque vocês estão indo contra o supremo juiz de toda a terra. E, meus queridos, não falta insolência contra Deus quando nós estamos falando do tema da justiça de Deus. Não faltam pessoas que dizem que organizariam o mundo melhor do que o próprio Deus. E quando nós vemos exposto em prática, quase sempre é destruição e morte, né? Meus queridos, o ser humano, ele, desde a queda, desde o Éden, quando eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, e nós estamos experimentando isso até os nossos dias, conhecendo o bem e o mal, agora, a atitude do ser humano em inimizade a Deus é falar bem assim: Deus, eu faria melhor. Deus, agora eu conheço o bem e o mal e organizaria as coisas de forma mais justa. E é por isso que eu falo que o Senhor não é justo. E quando nós olhamos para isso, seria fácil nós apontarmos isso na forma como os ateus se levantam contra Deus, na forma como as pessoas tentam apontar a injustiça da parte de Deus, ou a falta da atuação da sua bondade, ou qualquer coisa parecida. Mas estou falando a crentes. E eu quero que nós percebamos que quando nós tomamos aquela atitude que nós falamos agora há pouco, de nos aproximar diante de Deus, com a arrogância de falar: Deus, por que comigo? Porque assim, eu não mereço isso, Deus. A minha família não merece isso, eu não merecia passar por essas dificuldades, eu não merecia passar por isso, eu não merecia passar por aquilo. Quando nós estamos nos apresentando diante de Deus desta maneira, o que nós estamos fazendo de outra forma, é falar para Deus: Deus, se eu pudesse, eu faria melhor do que o Senhor. Eu seria mais justo, por quê? Porque eu acho que eu não mereço, então eu não deixaria com que isso acontecesse comigo. E veja, meus queridos, nós precisamos abaixar a nossa cabeça diante de Deus. E eu não estou falando que Deus tem medo das nossas perguntas. Eu não estou falando que Deus tem medo das nossas orações, ou que nós não podemos nos apresentar diante de Deus, até com aquela ousadia por vezes presente nos salmos. Não estou falando nada disso. Só estou falando que nós não devemos nos apresentar diante de Deus com o sentimento de arrogância que nós vemos nos seres humanos, tentando se parecer mais justos que o nosso Senhor. Meus queridos, o nosso Deus, Ele é o Deus que é próximo, como nós vimos. Ele é o Deus que é imutável, e por isso Ele é chamado de rocha aqui, ou seja, Ele vai fazer a sua justiça, e as coisas não vão mudar, e nós precisamos confiar na justiça de Deus. Mas, além de tudo isso, quando nós olhamos a partir do verso de número 6, nós vemos que o nosso Deus, esse supremo juiz, é o Deus soberano. Vamos ler os versos 6 e 7 juntos? Eu peço mais uma vez a ajuda para os irmãos. Vamos lá? Verso número 6 e verso número 7. Porque ok, até aqui suficiente. Quando nós olhamos para esses versos, nós começamos a ver aquilo que é a soberania desse supremo juiz, que, como nós vimos, está próximo e imutavelmente sustenta todas as coisas. E a figura que parece ser proposta aqui, nesses versos, é a figura de alguém que, em uma cidade murada, mas de forma mais alta, olha para tudo aquilo que está em volta, tem uma visão muito distante. E a pergunta que parece, ou que está proposta aqui, quem que é o seu auxílio? Em quem que você confia para coordenar e direcionar todas as coisas? A gente vê problema no mundo, a gente vê dificuldade, coisas parecidas, mas quem que nós confiamos para sustentar o mundo que nós vivemos, ou nós entendemos que é de fato o auxílio que nós temos nesse mundo caído? E há aqui uma visão panorâmica proposta para a pessoa: olha para o Oriente, olha para o Ocidente, ou seja, faz uma vista completa.
olha para o deserto, de onde é que está vindo o seu auxílio? Em quem você confia no meio dessa realidade quebrada e deste mundo caído e para sustentar estas coisas? E o verso número 7 mostra para nós a resposta. Deus é o quê? O juiz. É nele que nós temos o nosso auxílio. A um ele abate, outro ele exalta. Esta figura de Deus em abater e exaltar, ela é usada muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o livro de Samuel nos ajuda muito a entender esta dinâmica. Por exemplo, quando nós olhamos para o início do livro de Samuel, nós vemos a figura de duas mulheres, Ana e Penina. Uma podia ter filhos e outra não podia ter filhos. A que podia ter filhos tripudiava daquela que não podia, e aquela que não podia confiava em seu auxílio como quem? Com o Senhor. Ela foi a Deus, ela foi orar a Deus. E o que Deus fez? Deus abate Penina e exalta Ana. Essa figura continua a ser usada no livro de Samuel. A gente então vê o nascimento do próprio Samuel. Naquele período, haviam pessoas que estavam funcionando ali na figura de sacerdotes para aquele povo. Então nós temos Eli e os seus filhos. O que Deus faz? Deus abate Eli e seus filhos, pessoas ímpias, e exalta Samuel. Não é isso que acontece? Nós vemos em seguida acontecendo isso com um rei, ou essa dinâmica acontecendo com os reis. Nós vemos a figura de Saul sendo levantada pelo povo, o rei alto que o povo queria, para poder triunfar sobre as outras nações, desprezando a Deus. Deus abate Saul e levanta quem? Davi. Esta é a dinâmica que nós vemos presente em todo o livro de Samuel, e que na verdade é a dinâmica que nós vemos em todas as Sagradas Escrituras. Meus queridos, Deus de forma soberana abate, e Deus de forma soberana levanta quem Ele quer. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é: ímpios, não se ergam, porque eu vou abatê-los e eu vou levantar quem eu quiser. Porque quem faz essa dinâmica neste mundo caído que nós vivemos, cheio de injustiça, ainda é o Senhor. Deus está sustentando as colunas deste mundo. E quando nós olhamos para o próximo verso, para o verso número 8, nós vemos a maneira ou o instrumento que Deus usa para fazer valer a sua justiça. E a figura que nós temos aqui é de algo que está na mão do Senhor. Um cálice cheio de mistura, cheio de espuma. E este cálice misturado da ira de Deus, ele é derramado para que os ímpios da terra tomem a ira de Deus até o final. A expressão aí é até as escórias. Tomar as escórias é aquilo que por vezes nós fazemos quando a gente compra aquele suco de uva integral, e lá no final fica aqueles pedacinhos, né? Aquele restinho que a gente não toma. Mas eu não tomo, né? Os irmãos depois tomam e depois vocês me falam. Mas que a gente não toma por quê? Porque ele é pedaçudo, né? Os pedaços da uva, vem o bagaço, vem as coisas. Então, tomar até as escórias quer dizer, até aqueles rejeitos do fundo vão ser dados, vão ser derramados, a ira de Deus vai ser totalmente derramada sobre os ímpios da terra, e eles vão beber até a ira de Deus ser plenamente satisfeita. Esta que é a figura que nos está proposta aqui. De fato, uma figura absolutamente assustadora. E veja, o único momento que aparece o nome do Deus da aliança é aqui, quando ele está com o cálice da ira na sua mão. É o único momento que aparece aqui o nome de Iavé. Veja, este cálice da ira é derramado sobre o povo de Deus, que está reclamando lá no Salmo de número 74, que se nós estamos assumindo que é um período que eles estavam no exílio, ou que passaram pelas invasões dos povos inimigos, quando nós olhamos lá para a figura do profeta Isaías, no capítulo de número 51, verso número 17, ele vai dizer o seguinte: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém,
que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Então, Deus, ele satisfez a sua justiça correta, porque ele é o juiz que não dá menos nem mais. Deus, ele sabe dar a dosimetria da pena adequada. Então, ele castigou o seu povo de forma correta. E da mesma maneira ele fará com os ímpios da terra o que para nós precisa ser uma compreensão de que Deus está sempre agindo de forma justa, porque a justiça de Deus precisa ser totalmente satisfeita. Como é que nós nos apresentamos diante desse Deus? Como é que nós respondemos a esta justiça divina que nós vemos até aqui no verso número 8? Os versos 9 e 10, nós temos respostas para isso. O salmista, então, ele vai falar bem assim, olha, quanto a mim, ele vai começar a aplicar agora. Ele vai falar bem assim, olha, o que eu vou fazer frente ao fato de que Deus é justo? Então, ele, mais uma vez, a voz vai mudar aqui. Ele vai falar bem assim, qual que é a minha resposta a isso? A primeira resposta que nós vemos talvez a mais difícil de entender, ou uma das mais difíceis de entender, porque ele vai falar bem assim, quanto a mim eu vou exultar para sempre. Você lembra o que a gente acabou de falar aqui, no verso anterior? Você lembra o que o verso número 8 diz para a gente? Nós temos a figura de um Deus irado, com o cálice da sua ira cheio de mistura, e que ele derrama sobre os ímpios da terra, tudo, para que sejam sorvidos até o final. E a primeira resposta do salmista frente a essa figura que é absolutamente destruidora olha, eu vou exultar para sempre. E exultar aqui é proclamar de forma intensamente feliz. Ou seja, é alguém que está movido por um profundo senso de gratidão diante de Deus. Meus queridos, nós vivemos em uma geração que, de tão arrogante que de tão prepotente, se apresenta como mais justa, mais bondosa e mais amorosa do que o próprio Deus. Isso é tão complicado para nós que por vezes nós temos dificuldade de nos alegrarmos com a justiça de Deus. De falarmos que quando Deus condena, Ele é justo, Ele ainda continua sendo bom, Ele ainda continua sendo amoroso. Nós temos dificuldade de somar essas figuras e nós nos retraímos, mas meus queridos, isso é uma loucura. É uma loucura nós não amarmos a justiça do nosso Deus, porque a justiça do nosso Deus é a nossa esperança. Se o nosso Deus não pegar o cálice da sua ira, se o nosso Deus não derramar sobre este mundo cheio de pecado, maculado pela queda, fazendo valer-se, as coisas elas vão permanecer eternamente como estão. O mundo vai continuar quebrado e caído se Deus não executar a sua justiça. Seja de forma parcial, refreando o mal, seja de forma final, extirpando todos os ímpios e todo o pecado. Meus queridos, nós precisamos nos alegrar com a justiça de Deus e nós precisamos louvar o nosso Deus, que é aquilo que acontece em seguida. Olha aí, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está olhando para a história do povo de Deus. Ele não está trazendo o nome do patriarca aqui à toa. Ele está olhando para a história do povo de Deus e falando assim, olha, ainda que vá haver um momento final, onde Deus já determinou para fazer valer a sua justiça, eu consigo olhar para a história do povo de Deus, e veja, aqui nós talvez estejamos falando de um momento onde o povo ou estava no exílio, ou talvez tinha voltado há pouco do exílio, mas ele conseguia olhar para trás, fazer um movimento e perceber, Deus é justo. Olhar para a história do povo de Deus e falar, Deus está cuidando de nós, Deus está sendo misericordioso, Deus é bondoso, Deus tem feito valer sobre o seu povo a sua justiça. Isso tem sido bom à medida que os anos têm passado.
Talvez você possa fazer esse movimento com muita clareza. Pessoas que têm gerações de família na presença de Deus, conseguem olhar e falar bem assim: olha, foi difícil, tem hora que Deus pesou a mão sobre nós e nós merecíamos, mas Deus tem perpetuado a sua bondade e tem tido misericórdia de nós. Então nós olhamos e, frente ao fato de que Deus é juiz, nós louvamos a Deus. Talvez você seja a primeira geração de cristãos da sua família, e você vai ter que fazer esse exercício na sua própria vida, mas eu imagino que não seja difícil também fazer. Eu imagino porque eu tenho algumas gerações de cristãos na minha família, e eu estou em uma posição diferente de alguns que talvez aqui estejam. Mas é um exercício possível e um exercício necessário. Aqui eles olham até para os patriarcas, porque tem muita coisa que aconteceu. Mas o verso número 10 amarra as coisas de uma forma talvez ainda mais estranha para a gente. Porque ele vai dizer bem assim: olha, eu abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Aqui, sem dúvida, não há um chamado para nós para uma guerra santa, né? Então, vamos agora ajudar a Deus nesse trabalho de extirpar os ímpios da terra. Sem dúvida, não é isso que está sendo dito, ou pelo menos não aquilo que está sendo aplicado para nós. Porque Davi aqui, como se fosse nos tempos de Davi, ou de uma figura parecida, esta pessoa poderia extirpar ímpios da terra de Israel. A gente não pode fazer isso, isso não está na nossa mão. Mas eu creio que a aplicação para nós aqui é diferente. Quando nós falarmos sobre abater a força do ímpio e levantar a força do justo, a pregação do evangelho é capaz de fazer isso. Por quê? Quando nós pregamos o evangelho, quando nós pregamos a salvação do nosso Deus, nós o pregamos tanto para esta salvação, quanto para condenação. Isso não está na nossa mão. Isso está no fato de que o ser humano rejeita a pregação porque ele quer. Quando o coração é aberto, então a salvação acontece. Mas quando esta salvação, quando esta pregação, ela é rejeitada, e a defesa de Estevão, lá no capítulo de número 7, é que o ser humano sempre rejeita a ação do Espírito, é uma característica do ser humano, isso é para a sua condenação. E nós precisamos pregar este evangelho, porque é este evangelho que faz valer, no final das contas, a justiça de Deus. Por que nós afirmamos que é este evangelho que faz valer, no final das contas, a justiça de Deus? Porque quando nós olhamos para nós, foi isso que nós experimentamos. Quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos subir aqui na figura de arrogantes. E crentes subiriam a esse texto na figura de arrogantes quando eles olham e se esquecem de que eles eram inimigos de Deus. Eles eram esses soberbos que levantavam a sua fronte diante do Senhor contra Deus. Éramos nós aqui. Éramos nós que merecíamos o cálice da ira de Deus com as escórias espumando. Nós que merecíamos que esse cálice fosse derramado sobre nós, para que nós tomássemos até o final. Éramos nós os arrogantes. Éramos nós os ímpios da terra, os inimigos de Deus. Mas Deus, cheio de misericórdia, sendo o supremo juízo que Ele fez, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E o que o Filho de Deus faz é tomar o cálice da mão do Pai e tomar esse cálice até a última gota, até as escórias que estavam propostas para nós. Cristo Jesus tomou, satisfazendo plenamente a justiça de Deus, para que não mais repousasse e residisse contra nós carta de condenação. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós fomos salvos. Por Cristo Jesus a misericórdia. Quando o Supremo Juiz agora olha para nós, nós não mais nos apresentamos como arrogantes diante de Deus, mas Ele olha para nós mediante seu Filho Cristo Jesus, mediante a obra maravilhosa dEle, e agora nós podemos não mais agir com inimizade contra esse Deus, mas louvá-lo pela sua justiça, porque nós vemos que quando Ele a executa, ela é santa, ela é justa e ela é boa.
e ele, junto com a execução da sua justiça, em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, aplicada no nosso coração, deu para nós também o perdão. Como é que se aproxima desse Deus? Olhando agora por Cristo Jesus. Não é de forma especialmente grata? Deus nos abençoe para que nós nos aproximemos assim diante do nosso Senhor. Vamos